Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas lives feitas quartas-feiras. É um estudo de doutrina da Igreja Batista do Bairro Compensa 2. Pedimos a você que nos acompanhe no YouTube, se inscreva no nosso canal, e assine e pressione lá o sininho, que é para você receber os nossos vídeos. Também no Facebook. Nossos dias de culto são na quarta-feira, culto presencial às 19 horas. Temos domingo pela manhã, a escola dominical começa às 8 horas. E das 9h15 começa então o culto de pregação. E domingo à noite, às 18h30, nós temos o culto de pregação. Às 17h30, nós temos os nossos departamentos. Hoje nós vamos continuar o estudo. Nós começamos na quarta-feira sobre como o pecador pode receber o perdão de Deus, as exigências de Deus para o pecador, ele receber então o perdão do seu pecado, como ele pode se livrar da culpa dessa rebeldia diante de Deus, como ele pode. Então Deus colocou as condições, ele nos mostra isso nos sacrifícios que foram feitos no Velho Testamento. Nós vamos em Gênesis 4, de 1 a 7, olha o que a palavra de Deus ela nos diz, que Gênesis 4, de 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então vamos orar. Querido Pai, nós te pedimos a tua graça de nos abençoar nessa noite. Senhor, nos dá a tua graça de explicarmos a tua palavra e abrir o entendimento daqueles que vão ouvir a tua palavra, Senhor, para que assim eles possam aplicar em sua vida e terem o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Amém. O que Deus exige para que o homem possa, então, receber o perdão dos seus pecados? A Bíblia nos mostra uma coisa muito importante, é que o culpado deveria reconhecer a sua culpa e se identificar com a morte do inocente. O que é isso aqui? Aqueles sacrifícios oferecidos lá no Velho Testamento e também quando Abel e Caim ofereceram aqueles sacrifícios a Deus, isso mostrava algo muito importante. O sacrifício que Abel ele ofereceu a Deus mostrava que o ofertante deveria se identificar com aquele animal, com a sua oferta. Então o culpado deveria reconhecer a sua culpa e se identificar com a morte do indivíduo, ou seja, aliás, a morte do inocente. Quando Abel ofereceu o sacrifício, ele estava reconhecendo o seu pecado, a sua culpa diante de Deus, estava se identificando também com aquele animal. Abel tinha aprendido de seu pai, de sua mãe, porque ao findar de um período, eles ofereceram esse sacrifício. Bem, então, quando Deus mostrou aquele animal no Éden, ele mostrava ali algo muito interessante. Ele mostrava como o pecador poderia receber a salvação. Quando ele pegou aquele animal lá no Éden, que ele matou aquele animal, vestiu Adão e Eva, ele estava mostrando como o pecador deveria receber a salvação. E aqui também, quando Abel ele oferece esse sacrifício, Deus estava mostrando qual a condição para o homem pecador receber o perdão dos seus pecados. Bem, então nós vamos ver aqui isso por quê? Porque o animal deveria ser primogênito. Então, o animal deveria ser primogênito e pertencer
ao sacrificador, ou seja, o animal deveria ser primogênito e deveria pertencer a quem iria oferecer o sacrifício. Mas por quê? Porque isso representava uma entrega pessoal do ofertante, ou seja, aquilo mostrava uma oferta da pessoa que iria oferecer o sacrifício, aquele animal como sacrifício em seu lugar. Ele chegava ao sacerdote e iria fazer esse sacrifício. Assim, isso mostrava por quê? Porque isso falava de, como eu sempre tenho dito, já falava de algo no futuro. Então, falava de quê? Estava dizendo que Cristo morreria no lugar de quem, né? De quem se considerava ou quem reconhecesse que era um pecador. Alguém que reconheceria a morte daquele animal como um substituto. Ao oferecer aquele animal em sacrifício, o ofertante estava reconhecendo que ele seria o seu substituto, morreria em seu lugar. Está em Gênesis 4:4. Tá? Morreria em seu lugar, não diz? Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, ele estava ali tendo que era um substituto dele. Então, ele reconheceria isso. A Bíblia nos mostra isso aqui. Então, falava de Cristo. Né? Isso tudo falava de Cristo. O animal sacrificado, simbolicamente, o pecador, simbolicamente, ele falava do pecador e a culpa dele. Ele falava isso, animal sacrificado, simbolicamente. Ele falava ali, tá? Que ele estava assumindo o lugar do pecador e a culpa dele. Bem, isso quer dizer o quê? Que aquele animal sacrificado, ali simbolicamente, ao ser apresentado, aquele sacrifício mostrava que retirava a culpa, o pecado do homem, aquilo que impedia o homem ter uma comunhão com Deus. Então, ele se chegava a Cristo, ele chegava com seu sacrifício e oferecia o sacrifício dele a Deus, e ele tinha uma certeza, uma confiança de que aquilo ali iria impedir o que não permitiria que ele tivesse uma comunhão com Deus por causa do pecado do homem. Então, o sacrifício feito no Éden nos ensinava que a todo ser humano, ou ensinava a todo ser humano, que Jesus, o Messias, ele ofereceria como sacrifício vivo e agradável a Deus. Está lá em Efésios 5:2, tá? Isso, Cristo iria assumir o lugar do pecador, o lugar do pecador, para fazer esse sacrifício que somente através do sacrifício de Cristo seria aceito. Só Cristo, porque ele era, então, justo, puro e sem pecado. O animal sacrificado, ele não tinha pecado, ele não tinha cometido culpa nenhuma. E então, a pessoa ofertava aquele animal em lugar dele. Cristo assim foi feito. E Deus, veja, que se agradou da oferta de Abel. Deus se agradou. O animal estava substituindo Abel. Então, todo o sangue derramado que representava a vida do animal sacrificado era derramado na terra, e a gordura queimada no altar dedicado a Deus. O sangue daquele animal era derramado na terra, tá? A gordura era queimada no altar que era sacrificado, que era dedicado a Deus. Nesse ato, Deus nos mostrava que, ao derramar Cristo seu sangue, satisfaria com a sua morte o juízo exigido por Deus contra todo ser humano. Então, quando Cristo, ali naquela cruz do Calvário, foi furado, o soldado furou o seu lado com uma lança, derramou o seu sangue sobre a terra. E Cristo ali estava, então, fazendo com isso, que ele estava satisfazendo o juízo de Deus contra toda a humanidade, contra todo o pecador. O sangue de Cristo, a morte de Cristo, satisfaria ali o juízo de Deus contra todo ser humano. Somente Cristo pôde satisfazer tudo isso. Deus se agradou do sacrifício de Cristo, porque ele era perfeito e era também inocente. Então, a Bíblia nos mostra que Deus se agradou.
Deus olha para o coração em busca de fé, arrependimento e humildade. Quando Deus disse a Samuel que fosse escolher dos filhos de Jessé um para ser rei, Samuel escolheu logo o primeiro e Deus disse, não, esse aí não. Porque o homem, ele só vê o que está diante dos olhos dele, mas Deus vê o interior. Então Deus, ele olha para o homem e vê quando o homem vai diante dele com fé, arrependimento e humildade, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo que Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Então, Deus, ele quer que o ser humano, ele reconheça que ele é um pecador caído. Deus quer que o ser humano reconheça sua condição de pecado, porque Romanos diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mesmo que o pecador não reconheça que é um pecador, Deus olha para o homem, é assim que ele vê o homem. Deus vê o ser humano como um pecador rebelde, um pecador miserável, longe e banido da sua presença. Está longe da comunhão com Deus. Então, mesmo que o homem não reconheça, é assim que Deus olha o homem. Então, Abel precisava do sacrifício daquele animal para ele, então, ter comunhão com Deus, para que o pecado dele fosse perdoado, para que ele fosse libertado do poder do pecado, do diabo e de todas as obras do maligno. Assim também, o pecador, nós precisamos de Jesus Cristo para ser liberto, ser livre das obras do diabo, do poder de Satanás e do domínio do pecado. Somente através de Jesus Cristo é que nós encontramos o perdão de nossos pecados. Só através de Cristo é que o homem é liberto do poder das trevas. Sem Jesus Cristo, ele não é liberto. Então, veja bem que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos dar vida. Então, o que Deus quer do pecador? Que ele reconheça que é um pecador, que é perdido, que está sem Deus, sem salvação, e que através de Cristo ele encontra o perdão dos seus pecados, e então ele é livre, é liberto por Cristo. O homem saia da sua situação. O pecado, ele tira toda e qualquer comunhão do homem com Deus, qualquer oportunidade dele se aproximar com Deus. Então o pecado elimina tudo isso. Somente o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É só em Cristo que alcançamos a nossa comunhão com Deus. Permanecemos firmes no Senhor e Deus está conosco. Amém.